Milagre ou transformação. No livro de Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, a fim de conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vou iniciar essa mensagem com uma pergunta para você. Você precisa mesmo de um milagre? Ou você precisa de uma transformação? E o que vem ser transformação? Um sinônimo de transformação é a metamorfose. Certamente você já ouviu falar em metamorfose. A palavra normalmente é usada no sentido literal de mudança, quando um ser se transforma em outro. O termo também é utilizado no sentido figurado, indicando mudanças na aparência, comportamento ou maneira de pensar de um indivíduo. A música Metamorfose Ambulante de Raul Seixas retrata essa situação, ao mencionar uma pessoa que prefere viver em constante mudança do que ser a mesma diariamente. Na natureza temos o sapo, que ilustra essa metamorfose. Ele começa sua vida como um girino, sem patas, com um corpo oval e curto, cauda e brânquias. Conforme vai se desenvolvendo, perde a cauda em um processo de morte celular programada e desenvolve patas, assumindo o estágio adulto. Ou seja, nesse processo algumas características vão sumir, enquanto outras vão se desenvolver. O que acontece com este anfíbio é bem semelhante ao que acontece conosco quando passamos a ser transformados pelo Espírito Santo. Quando nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, muitas coisas precisam morrer em nossas vidas e outras precisam ser desenvolvidas. É uma transformação que ocorre de dentro para fora. Um dos primeiros processos que ocorre na transformação é deixar de uma vez por todas as situações desastrosas que você viveu no passado. Deixe por lá, é um novo tempo. Você não precisa mais sofrer com isso. Mas você pode questionar: Vinícius, a dor é grande. O que aconteceu foi muito grave, desastroso, estou muito triste e ferido. Eu te garanto, você não precisa mais sofrer, porque a transformação, como disse, é de dentro para fora. O que está preso em você, inclusive as dores, inclusive as decepções, inclusive a vergonha, inclusive o desprazer de perder algo que você tanto zelava, irá sair do seu coração de uma vez por todas. Transformação é muito mais do que arrepios ou ter uma experiência com Deus. Transformação é começar a mudar os seus resultados em todas as áreas da sua vida, a partir da sua decisão de deixar-se ser transformado. Transformar trata-se de mudar conceitos, mudar a forma de pensar, mudar a sua mentalidade. Com a transformação você poderá evoluir, crescer e mudar tudo em sua vida. A transformação começa quando o seu passado é enterrado e o seu futuro começa a ser desenhado. Outro exemplo interessante é a lagarta. A lagarta é um bicho que as pessoas não gostam de estar próximas. A lagarta, mesmo sendo uma criação de Deus, ninguém quer estar perto. Ela não é amada, não é querida, não chama atenção. Apesar de ser uma criação, uma ideia de Deus, ninguém quer se aproximar dela. Ser lagarta não é o destino final. Deus colocou a lagarta na terra com a intenção dela passar por um processo de transformação que vai gerar algo muito belo: a borboleta. O projeto da lagarta não é um projeto final, mas sim um projeto evolutivo. Da mesma forma somos nós. Passamos por um processo de evolução, de mudança. O que você é hoje não será amanhã. Seus projetos, sonhos, pensamentos serão totalmente diferentes amanhã,
pois você evolui diariamente. Deus nos colocou nesta terra com a intenção de evoluirmos. Agora, quando você para de evoluir, você ficará como uma lagarta que ninguém quer ficar perto. Quando você não passa pelo processo de transformação, você vira um bicho, ainda que criado por Deus, que ninguém quer ficar perto. Você também é uma criatura de Deus. Deus pensou em você antes de você vir ao mundo. Só que Ele está contando que você vai olhar para si mesmo, se identificando num primeiro momento como apenas uma lagarta. O primeiro processo da sua transformação é essa identificação. Se você não identificar o que você é, o que você precisa mudar, você vai permanecer do mesmo jeitinho que está. O destino da lagarta é ser uma borboleta. A lagarta é desprezada, mas a borboleta admirada. Muitos pisam na lagarta, na borboleta é mais difícil. Quando você chega no estágio da borboleta, ninguém te pisa mais. O processo de transformação te coloca num nível que quem não consegue voar, não consegue estar junto de você. Quem escolhe continuar rastejando como uma lagarta, só te vê de longe, voando. A grande questão: entre a lagarta e a borboleta existe o casulo. O casulo chama-se processo. O grande problema de muitos cristãos é que, identificando que são lagartas, querem virar borboletas sem passar pela fase do casulo. Na fase da lagarta, que é a fase de identificação, começamos a nos identificar. Se temos problemas emocionais, se falamos demais, se falamos de menos, se nos irritamos à toa, se reagimos a críticas inadequadamente, se somos descontrolados financeiramente, se tratamos bem o nosso cônjuge. Existem pessoas que são tão descontroladas que não têm domínio com relação à sua própria vida. Eu era assim. Pessoas que são lagartas não têm domínio sobre a sua própria vida e querem ser borboletas. São pessoas descontroladas emocionalmente, que não controlam seus próprios impulsos. Quando esta pessoa, que é uma lagartinha, percebe que precisa entrar num processo de transformação no casulo, presa dentro de um processo difícil, escuro e solitária, ela não se conforma e começa a orar para Deus, que livre ela do processo. Ela quer ser borboleta sem antes passar pelo casulo. Existem pessoas que oram pedindo para sair de um processo que o próprio Deus permitiu para que ela pudesse amadurecer. Elas não querem passar pelo casulo. Elas pedem livramento a Deus, fazem campanha para sair de situações necessárias, que seriam o casulo que geraria a transformação da vida dela. Fique ciente disso e que fique gravado em seu coração. Deus não está preparando uma bênção para você. Deus está preparando você para a bênção. O grande problema é que entre a lagarta e a linda borboleta existe o casulo, o processo. Outra situação. Nós, como bons discípulos de Jesus Cristo, acreditamos em milagres. E aqui acontece um segundo erro que muitos cristãos cometem. Além de não querer passar pelo processo, pelo casulo, eles creem que Deus fará um milagre em suas vidas. E com isso ficam esperando por muito tempo que aconteça algo que não receberão. Quantos milagres supliquei a Deus e não aconteceram, porque eu desconhecia isto tudo. Deus existe, é poderoso e faz milagres, mas preste atenção nisso. No livro de João, capítulo 2, versículos 6 e 7 diz: havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada um contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. E eles encheram até a borda. Essa passagem é muito conhecida.
ela fala sobre o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná da Galileia. Havia um casamento e o vinho havia acabado. Naquela época, se acabasse o vinho na festa, significava o fim. Acabou o vinho, acabou a alegria. Maria, mãe de Jesus, informou que o vinho havia acabado. Ele mandou encher 6 talhas, com 2 a 3 medidas, aproximadamente 10 litros de água cada, até a boca. Nos versículos de 8 a 10 diz: Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: Todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Agora algumas perguntas. Qual a matéria-prima para fabricar um vinho? A uva. Sem uva não tem vinho. Dá para fazer vinho somente com água? Claro que não. Se eu colocar água para fermentar, não vai virar vinho. Porém, se colocar uva para fermentar, virará vinho. Onde eu quero chegar? Você somente terá um milagre quando tiver apenas água na mão e precisar de vinho. Agora, se você tiver uva na mão, você não precisa de milagre, mas sim de um processo. Agora, olhe para a sua vida. Você realmente está precisando de um milagre? Ou está precisando de um processo? Pedir um milagre é a forma mais covarde de fugir de um processo. Então eu não posso depender de um milagre? Você pode perguntar. Sim, claro, se você tem água na mão e precisar de vinho, aí o milagre poderá se manifestar. Servimos a um Deus que transforma água em vinho. Agora, se tiver uva na mão, não adianta pedir para Deus transformar em vinho, porque aí não é milagre, é processo. Todas as vezes que você foge do processo, você retarda o seu voo como borboleta. Você somente entra no casulo para passar pelo processo de transformação quando você entende o porquê e para que você está entrando ali. O que realmente vai mudar na sua vida quando você entrar naquele casulo? Processos são muito difíceis, mas são necessários. Mas a boa notícia é que você tem mais tempo de vida como borboleta do que como casulo e lagarta juntos. José do Egito passou pelo processo de transformação durante 13 anos. É muito tempo, não acha? Porém, ele viveu 110 anos. Ele virou governador do Egito com 30, ou seja, 80 anos governando como borboleta. Focamos tanto no processo que esquecemos dos anos de governo que estão por vir. Não esqueça que o casulo tem tempo para abrir, tempo para acabar, mas o tempo de voo dura quanto tempo Deus quiser. Não se esqueça que o processo tem dia e hora para acabar. O governo que Deus entrega na sua mão depois do processo não tem tempo para acabar. O problema é que ninguém quer passar por isso. Não quer pagar o preço, não quer fazer renúncias, não quer ser moldado e transformado no casulo. Quanto mais cedo você encarar o casulo, mais cedo será transformado. José começou a transformação aos 17 anos e aos 30 anos era o homem mais poderoso da terra. Mas para ele chegar a esse nível, ele precisou passar por um processo de casulo bem complicado e difícil. Foi jogado numa cova e vendido como escravo pelos irmãos. Foi preso injustamente, foi humilhado e desprezado. Agora eu te pergunto, será que valeu a pena? Quando vemos o milagre de transformação de água em vinho, nos alegramos. Falamos, eu sirvo a um Deus poderoso que transforma água em vinho.
Cometemos o erro de observar apenas os milagres da Bíblia e não os processos que os profetas passaram. E com isso nos iludimos que a vida é feita de milagres. Jesus fez muitos milagres durante 3 anos, mas passou por 30 anos num processo de transformação. Creia em milagres, eles existem, mas tenha ciência que o milagre não é a regra, mas sim exceção. O milagre entra quando o processo não funciona mais. Existem pessoas esperando o milagre, mas ele não virá, porque Deus, na verdade, quer que elas entrem no processo. Na minha vida foi assim. Num prazo de 15 dias, eu me separei, perdi meu emprego e minha filha entrou numa depressão profunda, com tendências suicidas. Fiquei desesperado. Em 15 dias perdi minha esposa, o sustento do meu lar e com o risco de perder uma filha. Foi devastador. Clamava dia e noite por um milagre. Na verdade, não precisava de um milagre, mas sim de uma transformação. Neste momento, eu tomei a decisão de entrar no casulo. Observação: Deus não te obriga a entrar no casulo, é uma decisão sua. O casulo é incômodo, apertado, escuro, solitário. Mas é neste lugar que a transformação começa. Lá naquele casulo, percebi a pessoa que havia me tornado. Lá identifiquei os meus erros como pai, cônjuge, profissional e amigo. Lá que Deus me revelou as pessoas que eu magoei. Lá que percebi o quanto minha mente estava poluída. Lá que eu decidi pagar o preço para passar para a próxima fase, ou seja, voar. Foi no casulo que eu observava as borboletas e dizia: eu quero voar também. É um período difícil, de muitas lágrimas e dor, porém essencial para uma mudança de vida, essencial para se preparar para viver os sonhos de Deus. 1 ano, 2 meses e 17 dias de casulo. Mas te digo com toda convicção, valeu cada dia, valeu cada lágrima, cada humilhação, cada afronta. Vivo hoje uma vida maravilhosa, dentro da vontade de Deus, e estou chegando na terra prometida, voando. Existem muitas pessoas, muitos cristãos, que não querem passar pelo casulo. Estão há 10, 20, 30 anos esperando pelo milagre, mas na verdade precisam de transformação. O casulo serve para que você faça uma reflexão sobre a sua vida. No casulo que você vai decidir a não ser mais o que era antes. A verdadeira transformação só começa quando você reconhece o porquê que você deve deixar de ser a pessoa que é hoje. É no casulo que você reconhecerá seus erros, seus traços de personalidade, sua dependência de Deus. No casulo você começa a lembrar de erros antigos que cometeu. Deus te coloca no casulo por um só motivo: Ele vai te fazer voar. O casulo mata o orgulho, joga a maledicência e a altivez fora. Quando você passa pelo processo do casulo, você não volta a ser lagarta. Quando você passa pelo casulo, você não quer agradar mais ninguém, apenas aquele que te transformou numa borboleta. O processo dói demais. Você se sente um nada, abandonado, fracassado. Você não quer ver ninguém. Mas algo muito importante acontece. Depois do casulo, você nunca mais vai se sentir independente, achando que pode vencer com a sua própria força. Você se torna completamente dependente de Deus. Quando Deus te levantar e você estiver vivendo a plenitude dos sonhos dele para a sua vida, essa dependência total de Deus só é possível se você passar pelo casulo. Se você não tiver passado pelo casulo, a soberba poderá tomar conta da sua vida. Não fuja dos processos da sua vida.
Você não tem ideia do porquê que Deus permitiu esse sofrimento. Você não tem ideia do porquê que Deus permitiu essa vergonha que você está passando hoje. Mas uma coisa eu garanto: casulo é lugar de deixar o passado no passado, lugar de deixar a dor. Agora, algo incrível acontece. Quando você sai do casulo transformado, você fica irreconhecível. É por isso que os 11 homens, irmãos de José que o traíram, que o venderam como escravo, que vieram pedir comida quando José já era governador do Egito, não o reconheceram quando estiveram com ele. O nome disso é metamorfose. É quando você fica irreconhecível. Você tinha uma forma e mudou. Quando você se permitir passar pelo processo do casulo e ocorrer a metamorfose em sua vida, não vão te reconhecer. As pessoas não vão reconhecer a sua vida emocional, a sua vida financeira, a sua vida sentimental, a sua vida espiritual por causa desta transformação, desta metamorfose. Hoje dou glória a Deus por tudo que passei, pela vergonha, pelas humilhações, pelas traições, porque hoje sou verdadeiramente nova criatura em Cristo Jesus. Hoje posso dizer que conheci verdadeiramente o sentido da vida. Sou um homem de fé e muito melhor em todos os sentidos. O processo valeu a pena. Hoje consigo me conectar com pessoas que estão no casulo, de pessoas que passam por sofrimentos iguais ou piores do que passei, e posso falar para elas com autoridade: não pare, continue, persevere. Vai ser difícil, vai doer, mas valerá muito a pena. Hoje tenho o privilégio de ajudar muitas pessoas a aprenderem a desfrutar do deserto, a aprenderem a não olhar para as circunstâncias, a encontrar o amor de Deus plenamente e a viverem os planos de Deus para as suas vidas. Aprendemos nesse processo a não julgar as pessoas, apenas ajudar. Aprendemos a ter misericórdia e compaixão. É incrível. Você começa a praticar os mandamentos de Jesus. Tem uma passagem que Jesus diz: se alguém ouve minhas palavras, mas não obedece, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Você pode ter um passado negro, pode ter cometido muitos erros. Jesus não vai julgá-lo. Ele veio para te salvar e te resgatar. Esse é o único compromisso de Cristo com você. E essa é a transformação que todo ser humano precisa. Quando acabar o processo de transformação e você começar a voar, você vai ser admirado e o nome de Jesus será glorificado através da sua vida. Quando você for transformado, você não precisará falar mais nada. As pessoas vão apenas olhar para você e perceber a sua transformação. A transformação que virá sobre a sua vida será tão poderosa que pessoas que te humilharam, que te apontaram, retornarão pedindo perdão. Pessoas que podiam te ajudar e não te ajudaram, te procurarão. E quando isto acontecer, você irá fazer igual José fez com seus irmãos quando voltaram. Vai acolhê-los, ajudá-los e perdoá-los. Depois que você passa pelo casulo, você não conseguirá mais ferir ninguém. A pessoa pode até te ferir, mas você não consegue feri-la, porque você já passou pelo casulo e não quer colocar ninguém lá. Agora que você está ouvindo esta mensagem, chegou o momento da sua transformação. Se o que você está passando hoje é impossível, o milagre chegará. Mas se o que você estiver passando hoje precisa de transformação, você passará pelo processo e vencerá. Por vezes você está pedindo a coisa errada para Deus. Como diz na palavra, pedis e não recebeis porque pedis mal. Por vezes você está precisando de um processo e está pedindo um milagre. Encare os processos de frente, com foco
e perseverança. Quando você começar a voar, nem lembrará do tempo de lagarta e nem do tempo de casulo. O processo não significará nada depois que Deus te levantar. O processo de transformação faz parte da vida e por isso você precisa aprender a desfrutar dele. Aproveite, aprenda e voe. Deus te levará para lugares tão altos que você jamais ousou chegar. Vou orar para você. Senhor querido, oro neste dia para todas as pessoas que ouvirem esta mensagem. Meu Pai, são muitas almas destruídas pelo passado, vivendo circunstâncias terríveis e totalmente desiludidas com a vida. Falo isso, Senhor, pois passei por este deserto. Que elas entendam, Senhor, que para uma verdadeira mudança de vida, precisamos passar pelo processo da transformação. Muitas, como eu já fiz, clamam pelo milagre, sem entender que não é de milagre que precisam, mas sim deste processo de transformação de vida, de renovação de mente, de reconhecimento dos seus erros e de total dependência de Ti. Que elas sintam Sua presença neste momento, sendo revelado a cada uma que o processo de casulo, apesar de ser dolorido e solitário, é libertador, é transformador e as levará para viverem o seu plano, que é bom, perfeito e agradável. Assim eu oro, meu Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando Deus se cala. Meu irmão e minha irmã, preste muita atenção nesta mensagem, porque ela pode mudar radicalmente a sua vida. No livro de Jó, capítulo 30, versículo 20 diz: Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou de pé, porém para mim não atentas. O silêncio é cruel, mas ele revela muita coisa. Mas eu vou te fazer algumas perguntas. Quando você não escuta a Deus, para onde você corre? Para os amigos para murmurar? Se aquieta e fica neutro ou persevera em oração? Deus conhece as pessoas quando Ele para de falar com elas. Quando Deus para de falar com alguns filhos, Ele começa a entender para onde eles correm. O primeiro efeito que o silêncio de Deus traz para a nossa vida é uma autoanálise, uma reflexão profunda. Começamos a questionar: por que isso está acontecendo? O que eu fiz de errado? Por que Deus não me responde? Não me dá uma palavra, uma profecia, um sinal? Que tipo de vida eu estou levando para o meu Pai não estar falando comigo? Em nossa vida cotidiana, quando alguém por vezes silencia conosco, não quer dizer que esta pessoa está chateada ou se vingando de nós, mas sim está fazendo de alguma forma você se autoanalisar. Não necessariamente ele está te desprezando. Às vezes ele está permitindo que você encontre a verdade em si mesmo. Você pode começar a lembrar de coisas que você possa ter feito e que está gerando este silêncio. Quando Deus cala e não te responde, quando Deus para de falar por algum tempo, quando Deus fica em silêncio, provavelmente o que Ele está provocando em você é essa autoanálise. No livro de João, capítulo 11, versículo 42 diz: Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Deus ouve sempre, mas nem sempre responde. O silêncio, como disse, gera uma autorreflexão. Existem pessoas que não param para se autoanalisar, se Deus não ficar em silêncio por algum tempo. Quando Deus fica em silêncio, ficamos procurando o motivo pelo qual Ele parou de falar conosco. Somos autopunitivos e ficamos perguntando: Deus, o que eu fiz de errado? Achamos muitas vezes que Deus está nos castigando. No auge do meu deserto,
senti na pele o silêncio de Deus. E na época não compreendia muitas coisas ainda. Ficava me autopunindo, pedindo perdão de pecados que eu já havia confessado e que Deus já havia perdoado. Era atormentador. Orava sem cessar, madrugadas adentro, e não ouvia uma voz, uma palavra, um sinal. Com isso comecei a procurar ainda mais a Deus, lendo mais a palavra, escutando pregações, lendo livros, jejum, e clamava por Ele sem parar. Senhor, misericórdia, fala comigo. Depois desse período atormentador, Deus começou a falar comigo através da sua palavra de uma forma sobrenatural. Através de revelações de pessoas, de pregações, e ao meu coração de uma forma muito profunda. Hoje entendo perfeitamente por que ele se aquietou. Ele queria saber para onde eu iria correr. O que eu iria fazer. Digo isso porque existem pessoas que, quando param de falar com os outros, começam a trair, virar as costas e se revoltam. Existem pessoas que murmuram, amaldiçoam, blasfemam, em vez de se aproximar ainda mais do Senhor, lendo a palavra, orando mais, jejuando, ou seja, buscando a Deus com todas as forças e em todo tempo. O silêncio é uma das maiores armas divinas para nos preparar para subir um degrau, ir para um próximo nível. O silêncio de Deus não é um castigo, mas sim uma preparação para a próxima fase da sua vida. Jesus estava na cruz, no pior momento da vida dele, com cravos nas mãos e nos pés. Ele tinha sido obediente a todo o tempo. Ele fez tudo certo. No momento que ele mais precisou, ele gritou: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Por que o Senhor me desamparou? Eu fiz tudo certo. Eu resisti à tentação 40 dias no deserto. Eu treinei aqueles 12 homens. Tudo o que o Senhor me pediu, eu fui fiel até a cruz. Eu estou na cruz. Cadê você? Por que eu não escuto a sua voz? E Jesus morreu sem escutar a voz de Deus. Deus ficou em silêncio para o seu Filho muito amado. O silêncio é a última etapa antes do maior cumprimento da promessa na sua vida, antes do maior propósito da sua vida, antes da grande realização da tua vida. Existem coisas que Deus vai fazer silêncio contigo só para saber o que você vai fazer com o seu livre arbítrio. Deus está muito além de nós. Ele está muito fora do nosso padrão humano de pensamento. Ele faz do jeito dele, na hora dele, da forma dele, como quiser. A única coisa que podemos fazer é alinhar a nossa vida com o seu projeto, com o plano, com a vontade absoluta dele. E Jesus na cruz deu o último suspiro. A vida dele foi entregue. Jesus entrega a sua vida sem escutar a voz do Pai naquela cruz. E ele vai cumprir o seu maior propósito: morrer e ressuscitar pela humanidade, por mim, por você. E ele fez isso no silêncio de Deus. Existem pessoas que, quando Deus não responde, corre para lá e para cá, não sabe o que fazer, fala muita besteira. Essas pessoas têm uma total falta de fé e maturidade. Não confiam no Deus que servem. Quantos filhos de Deus, quando ele se silencia, estão dando as costas para ele, fugindo, falando mal, sendo que estão a um passo de viver a promessa, viver o seu propósito. O silêncio de Deus é necessário para revelar quem somos. Abraão caminhou 3 dias com Isaque de mãos dadas, indo para o Monte Moriá, com a palavra de matar o seu único filho. Nesses 3 dias, Deus não falou absolutamente nada. Imagine como Abraão ficou. Ele havia orado por aquele menino. Sua esposa, Sara, pediu tanto por esse filho. A criança era uma promessa. Isaque falava: Pai, o que está acontecendo?
E isso é o pior. Abraão teve que suportar as perguntas de Isaque e o silêncio de Deus ao mesmo tempo. Muitas pessoas que vão ouvir esta mensagem estão passando pelo silêncio de Deus, mas não sabem que falta muito pouco, mas muito pouco, para a promessa se cumprir. Você que está ouvindo agora, eu te afirmo, se Deus está em silêncio, você está a um passo do cumprimento do seu propósito, daquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer. Neste período de silêncio, Ele só quer saber para onde você vai correr. Você é daqueles que se tranca no quarto e fica ainda mais íntimo de Deus? Ou vai dar as costas para Deus, blasfemar ou desistir? Por vezes, quando passamos por tribulações pesadas, colocamos a culpa em Deus, sendo que mal estávamos servindo a Ele como deveríamos. Temos que apontar para alguém. Achamos que estamos sendo castigados. Por vezes, nunca procuramos conhecer a Deus verdadeiramente, mas mesmo assim precisamos achar um culpado. Você que está passando pelo silêncio de Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Quem não conhece a Deus questiona a sua existência. Quem conhece a Deus questiona porque Ele está calado. Quando você ver uma pessoa questionando a existência de Deus, ela não conhece a Deus. Quando você ver uma pessoa questionando o silêncio de Deus, essa pessoa é especial, porque quando Deus voltar a falar, é para colocá-la em um outro nível. Já vai ser para colocá-la em outra fase. O que você está passando hoje não é um castigo, mas sim uma preparação para onde Ele quer te levar nos próximos dias, nas próximas semanas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Alguns dizem que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando, e isso é uma verdade. Em silêncio você fica mais concentrado. Um exemplo, se você observar um ourives trabalhando numa joia, ele fica em silêncio, concentrado nos detalhes. O silêncio quer dizer que ele está trabalhando nos detalhes da sua vida. O silêncio quer dizer que ele está preparando minuciosamente a melhor joia. E provavelmente não vai ser do jeito que você queria, mas sim do jeito dele. Mas pode ter certeza, o jeito dele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Outra situação que o silêncio de Deus revela é o seu nível emocional, o seu nível de realização, a forma que você lida com as próprias emoções. Se as suas emoções estiverem abaladas, mais revoltado você vai ficar quando Deus fizer silêncio. A Bíblia fala que o coração é a sede das emoções. Quando a Bíblia fala para guardarmos o nosso coração, ela está falando de emoções. E você revela o nível da sua vida emocional quando alguém fica em silêncio. Você pode interpretar de duas formas, como desprezo ou que ele está trabalhando muito nos detalhes. Então, de tudo que nós falamos até agora, o silêncio te leva à autorreflexão, revela para onde você vai correr e revela o nível das suas emoções, ou seja, como está o seu coração. Grave bem isso. Deus está te testando através do seu silêncio para te levar para o próximo nível. E Ele te fala hoje: saiba lidar com o meu silêncio, corra para mim, se autoanalise e veja como está o seu coração. Jesus morreu no silêncio de Deus por 3 dias e nada aconteceu. Ele cumpriu o maior propósito dele, morrer na cruz, e ainda teve mais 3 dias de silêncio. É no tempo de Deus e não no seu tempo. Com Jesus, Deus silenciou por mais 3 dias. Porém, quando o chamou, chamou ele da morte para a vida. Chamou para esvaziar a tumba, para ir para a destra do Pai.
foi para fazê-lo sacerdote para sempre sobre as nações da terra. Foi para transformá-lo em nosso Senhor e Salvador. O teu maior propósito está depois do silêncio de Deus. Vou orar para você. Meu Pai amado, oro nesse momento por todas as pessoas que ouvirem esta mensagem, que elas entendam o seu silêncio, que elas entendam que quando o Senhor se aquieta, não é castigo, é preparação. Preparação para uma nova fase da vida, preparação para viver o melhor de Deus nesta terra, para viver o plano bom, perfeito e agradável que o Senhor reserva para aqueles que o amam. Que hoje seja um divisor de águas na vida destes teus filhos, que estão desesperados pelo seu silêncio, pois não entendiam o porquê disso tudo. Mas hoje, Pai, após ouvir esta palavra vindo do seu trono de glória, elas reiniciarão uma nova fase, esperando em Ti, esperando a sua voz soar novamente, para que vivam as suas promessas. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fale para eles sobre o meu amor. Meu querido irmão e irmã, alguns dias atrás em oração eu perguntei ao Senhor: meu Deus, o que o Senhor gostaria que eu falasse para o seu povo, para as pessoas que estão ouvindo essas mensagens? E Ele falou exatamente isso: fale para eles sobre o meu amor. E confesso a vocês, irmãos e irmãs, essa revelação do amor de Deus mudou a minha vida. No livro de Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39 diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como acreditar no amor de Deus? O amor de Deus é uma experiência que nos fortalece à medida que partilhamos, à medida que dividimos aquilo que acreditamos. Quanto mais falamos sobre o amor de Deus, mais teremos a oportunidade de experimentá-lo em nós. Para chegar à experiência do amor de Deus, precisamos passar por um processo. Não é da noite para o dia. Há um processo humano a ser vivido. É preciso que retiremos os obstáculos que foram colocados no caminho, ou aqueles que são próprios do nosso jeito de ser, do nosso caráter. Alguns foram colocados e outros já estavam em nós. Nós trazemos uma herança genética. Podemos trazer em nós um jeito de ser do pai, da mãe ou da mistura de ambos. E alguns detalhes desta personalidade podem nos causar dificuldades de acreditar num Deus amor. Por isso, precisamos sempre ser colocados à luz desta convicção, pois a convicção nos ajuda a esclarecer no que acreditamos realmente. Nossa fé diz que Deus é amor, e ouvimos isso diversas vezes, corriqueiramente, tantas vezes. Mas eu te pergunto, você já experimentou esse Deus de amor? Por que estou dizendo que para experimentar o amor de Deus, precisamos passar por um processo? Porque nós, como pessoas, precisamos amadurecer para chegar a ter a capacidade de amar. Nascemos individualistas. Quando olhamos para uma criança, há muito pouco espaço de generosidade, pois ela ainda não tem a maturidade para compreender o mundo, compreender o outro como desdobramento dela ou como não desdobramento dela. A criança olha para todos e interpreta como uma continuidade dela mesma. Somente à medida que ela vai compreendendo e criando maturidade é que ela começa a compreender que os pais, os irmãos, até mesmo os brinquedos, não são uma continuidade dela.
Quando olhamos para uma criança, visualizamos um poço de egoísmo. E não porque ela está errando, mas sim amadurecendo. É por isso que a criança, quando não é orientada com relação a esse egoísmo, ela levará uma vida egoísta, sem perceber que está sendo, porque ela não teve a oportunidade de ser educada para partilhar. Claro que existem exceções, crianças que não são tão egoístas, que já trouxeram uma herança genética que as favorece, mas mesmo assim, elas precisam aprender sobre o valor da generosidade. Por que uma criança é egoísta? Porque faz parte desse processo, nesta primeira infância. Ela está centrada nas suas necessidades. Quando ela tem fome, ela grita, chora. E não adianta dar desculpas para ela, pois ela não tem maturidade para entender. Somente quando ela vai sendo educada adequadamente é que ela compreenderá. Experimentamos um pouco desta criança em nós, quando não sabemos esperar pelo tempo das coisas, pelo tempo de Deus. Ficamos imaturos, nos mostramos imaturos, quando não sabemos esperar o tempo oportuno. Falamos por vezes, queremos aqui e agora. Isso é bem típico das crianças, que ainda não compreenderam que nem tudo será de acordo com a sua vontade. Para se chegar à compreensão do amor de Deus, é necessário passar por este processo, por este amadurecimento. Num primeiro momento, não teremos condições de compreender este amor, pois não estamos preparados para isso. Não temos maturidade suficiente, pois precisamos raciocinar para compreender. Se não temos esta capacidade para perceber, será difícil. Não adianta chegar para uma criança que não entende o que você está falando e falar do amor de Deus para ela. A criança pode até compreender mais tarde, observando outras pessoas vivendo em amor. Elas podem ter pais cristãos e, com isso, podem observar os frutos de um relacionamento saudável. A criança se espelha nos pais e começa a desejar o mesmo para si. Porém, em algum momento, ela descobrirá por ela mesma que vale a pena viver aquela experiência. É preciso muita maturidade para compreender o amor de Deus como ele é. Para chegar ao amor de Deus, precisamos passar por este processo de observação de pessoas que vivem esse amor em plenitude. Observamos o que o outro está vivendo e queremos viver também, e consequentemente imitamos. Mas isso ainda não é fazer a experiência. Essa é uma sala que antecede o que vamos aos poucos desbravando. É interessante que, por vezes, precisamos passar primeiro por um Deus justiceiro. Quantas vezes precisamos nos colocar de frente de um Deus que faz justiça de acordo com a nossa vontade? Isso é acreditar num Deus à nossa imagem e semelhança, e não ao contrário. Projetamos para Deus tudo aquilo que achamos certo. Então, se considerarmos uma determinada realidade justa, iremos fazer uma leitura desse Deus a partir de nós. Existem líderes religiosos que falam verdadeiros absurdos. Eles dizem em certas ocasiões que Deus está pesando a mão sobre determinada pessoa através de uma doença. Isso é um absurdo para nós que acreditamos na gratuidade do amor de Deus. Que uma doença possa ser uma vingança divina. Somos filhos de um Deus que não comporta vingança. Estamos à luz de um novo tempo. O caminho que usamos para chegar até o coração do Pai é o coração do Filho. Jesus é o caminho para o Pai. E para entendermos a interpretação desse Pai, precisamos passar pelo Evangelho. Existe uma passagem no Evangelho de João que já ouvimos diversas vezes, que já estamos cansados de ouvir, mas ela é propícia para a época que vivemos, tão marcada pelo ódio, pelas disputas, comparações entre religiões.
Precisamos de um mundo reconciliado, respeitando as diferenças. Somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus e precisamos ter uma postura respeitosa até com aquele que está reivindicando o que para nós é uma ofensa. Jesus diz: "Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi e vos designei para dardes fruto e para que o vosso fruto permaneça. Assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros." Neste conceito que Jesus nos dá, Ele coloca o amor humano como desdobramento do amor que Ele tem por nós. Então, é preciso que vivamos esta maturidade para compreender o que é certo ou errado. Precisamos aprender a passar pelas fases do amadurecimento, que vai nos colocar diante de um Deus que é amoroso, de um Deus que dispensa esta visão absolutamente mesquinha que nós atribuímos a Ele, ou seja, de um Deus sobre o nosso comando. Isso acontece muito. Tratamos Deus como se fosse um empregado nosso, que faz na hora que determinamos, que faz quando pedimos, como se Ele não compreendesse o que é certo ou errado. Para chegarmos à compreensão desse Deus amor, precisamos abrir mão de tudo aquilo que é mesquinho em nós. Senão começaremos a interpretar Deus de acordo com o que achamos em nós mesmos. E o que achamos em nós é muito pouco para que compreendamos a grandeza de Deus. Existem pessoas que pensam que estão orando, mas na verdade estão dando ordens a Deus. Ainda não chegaram à experiência de um Deus amoroso que dispensa até o que falamos. Quanto mais amadurecemos para compreender Deus como uma realidade amorosa, menos necessidade temos de falar. Pois quando o amor é verdadeiro, as palavras são dispensadas. A compreensão do amor de Deus muda a nossa realidade. Ficamos sensíveis ao próximo, sabemos o que o outro precisa olhando apenas para ele. Por exemplo, coloque uma mãe diante de um filho, que é o amor mais puro que podemos experimentar. É o amor mais fecundo. A mãe sabe ler as necessidades daquela criança. O amor dá essa autoridade a ela. As pessoas que se amam verdadeiramente não precisam falar muito. O amor esclarece tudo. Muito melhor do que ficar pedindo as coisas para Deus é ficar na presença dEle, diante dEle em oração, ou até mesmo contemplando a natureza. Nosso Deus nos dá o privilégio de estar na sua presença, contemplando as maravilhas que Ele criou. O amor dispensa muitos argumentos, muitos pedidos. O amor nos torna mais gratos, nos tornamos pessoas mais tolerantes e respeitosas. Nesse tempo tão marcado pelo ódio, o cristianismo soa como uma proposta de reformulação de tudo. É nosso papel, onde quer que estejamos, restabelecer os laços e não cortá-los. Nós não podemos perder a oportunidade de trazer Jesus ao mundo como Ele realmente quis estar. Nós não podemos perder a oportunidade de atualizar esta presença em nossos dias, justificando o nosso ódio, justificando as nossas intolerâncias, justificando a partir de Deus as nossas mesquinharias. Não podemos acreditar num Deus vingativo. Em nenhum momento Jesus nos apresenta um Deus vingativo. Em nenhum momento Jesus nos coloca como instrumento de vingança. Jesus disse a Pedro no momento que ele corta a orelha do soldado:
Abaixe essa espada, Pedro, porque o reino será restabelecido a partir da conversa e da paz. Quando perdemos a caridade com o nosso irmão, por mais que estejamos justificados com nossos posicionamentos, nós já nos distanciamos do Evangelho, nós já deixamos de ser cristãos. Quando falamos deixar de ser cristãos, não quero dizer que abrimos mão do cristianismo que existe em nós. É que momentaneamente podemos perder a postura cristã. Precisamos nos policiar constantemente para viver esse conceito do amor, da paciência, da caridade e de tudo aquilo que é primo, parente do amor. O amor é o sentimento maior. É ele que conduz o homem bem-aventurado. É ele que faz com que as virtudes floresçam e depois vêm os sentimentos e atitudes próximos a ele, que vão formando uma vida virtuosa. Porque em última instância, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa salvação depende disso. Paulo retrata o amor em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, de uma forma maravilhosa. Até que ele diz no versículo 2: se não tiver amor, de nada seria. Esse amor não pode ser teórico. Precisamos criar uma maturidade emocional para que possamos compreender esse amor como uma postura, um jeito de ser, que vai passar pelas nossas palavras, que vai passar pelo nosso olhar, que vai passar pelas nossas atitudes. Nunca erramos quando amamos, quando temos paciência e quando temos firmeza em nossas posturas, sem perder a caridade e o respeito. No livro de Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Deus está nas pequenas coisas, nos pequenos gestos de bondade e nos abraços cheios de amor. Essa é a essência. A fonte de todo amor está dentro de você. Se afogue na profundidade do amor de Deus. Esse amor é a essência da vida. Quando você receber essa revelação do amor de Deus, sua vida será transformada, porque nada mais vai importar. Vou orar por você. Grande e maravilhoso Deus, durante esses dias em oração, falei com o Senhor sobre o que deveria falar com seus filhos. O Senhor me disse para falar do seu amor. No dia de hoje, Pai, peço que todas as pessoas que assistirem este vídeo tenham a oportunidade de receber de Ti essa revelação que mudou a minha vida para sempre. Quando conhecemos o seu amor em espírito e verdade, nada mais importa. Invada lares, Senhor, toque vidas, transforme famílias, cure, liberte através do poder do seu amor. Que as pessoas sejam tocadas pelo seu Santo Espírito e que realidades de vida sejam transformadas para sempre. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dor e propósito. Meu irmão e minha irmã, ao ouvir essa mensagem pode ser o início de um novo ciclo em sua vida. Desse modo vos tornarei filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Muitas pessoas falam assim: eu não entendo por que tal coisa aconteceu com fulano. Ele é um homem de Deus. Eu não entendo por que ciclano, vivendo uma vida de pecado e sendo uma pessoa tão mundana, está prosperando. Muitos de nós
tende a julgar as nossas vitórias terrenas pela nossa vida espiritual, pela nossa relação com Deus. Ou seja, se eu sirvo muito a Deus, eu deveria estar bem financeiramente, eu deveria estar blindado com relação a qualquer mal ou qualquer acidente físico. Eu deveria estar protegido quanto às ofensas, rejeições ou qualquer tipo de problema emocional. E quem não serve muito a Deus e nem considera Deus, deveria estar sofrendo. Este é o pensamento que predomina, raras exceções. Nesta passagem, diz totalmente ao contrário. O Deus que você serve e o Deus que aqueles que estão lá fora não querem servir, faz o sol nascer para os dois. Quem é bom vai ter sol no rosto. Quem é ruim, da mesma forma, terá sol no rosto. Quem é mau terá chuva para regar as plantas. Quem é bom desfrutará da mesma chuva. É igual para todo mundo. Aí eu pergunto, então qual é a vantagem de servir a Deus? Primeiramente, infelizmente, muitos desconsideram a principal vantagem: desfrutar a eternidade, pois estão tão focadas nas coisas naturais que servir a Deus pelo que Ele é e viver um dia na Nova Jerusalém não é o suficiente, pois sempre querem mais. O mais difícil Deus nos dá, nosso nome no livro da vida. Não nos contentamos somente com isso, queremos mais. Não nos contentamos com grandes presentes. Isto acontece como uma criança. Quando damos um presente caro para ela, ela brincará com ele por algumas semanas, ou até mesmo por alguns dias, e depois descarta. Para a criança não faz diferença nenhuma dar o melhor ou pior presente, pois ela abandonará tanto o melhor quanto o pior. Nós não valorizamos o que já está em nossa mão, valorizamos o que nós ainda vamos ganhar. É por isso que ainda muitos acabam com o casamento, porque não valorizam a pessoa que Deus já colocou ao seu lado. É por isso que muita gente murmura do emprego, pois ela não pensa como será a vida sem o emprego. A tendência é não valorizar o que já se tem. Deus deu a eternidade, a salvação, e não achamos que está bom. Ficamos perguntando, qual o próximo presente? O que vai ter de novo? Mesmo estando presenteados com o melhor de todos os presentes, Deus sabe como funcionam os seus filhos. E Ele resolveu criar um sistema de recompensas, chamado na Bíblia de galardão, para nos abençoar enquanto estamos aqui neste mundo. Não podemos precisar quanto tempo viveremos neste mundo. Não precisamos viver uma vida miserável, corrompida ou sofrida, só porque já temos a salvação. O grande problema é que a chuva vai cair sobre nós, servindo a Deus ou não. E o sol vai brilhar sobre nós, servindo a Deus ou não. Servir a Deus não tem nada a ver com as coisas que Ele pode nos dar aqui nesta terra, porque tem pessoas que nunca serviram a Ele, não irão para o céu, mas são abençoados por Ele aqui, por mais contraditório que pareça. Porque uma coisa é você aceitar Jesus, a outra é cumprir os princípios bíblicos. Um exemplo: existem pessoas que nunca serviram a Jesus, mas honram pai e mãe, por isso têm uma vida longa. É uma promessa bíblica. Contraditoriamente, existem pessoas que servem a Jesus, porém não respeitam os pais e não os honram, e querem ter longevidade. A Bíblia diz que quem honra pai e mãe viverá muito na face da terra. Os princípios são claros, porém por vezes fingimos que não lemos. Para melhor elucidar essa mensagem sobre propósito e dor, vamos falar um pouco sobre um personagem bíblico muito conhecido: Jó. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ou seja,
Jó era um homem bom. Hoje em dia existem poucos homens com as qualidades de Jó. Jó ainda, segundo a Bíblia, acordava nas madrugadas e fazia sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Jó pensava que, se um dia seus filhos pecassem contra Deus, o Senhor lembraria dos seus sacrifícios e orações e perdoaria a sua família. Ele não era somente um homem bom, justo, temente a Deus e desviava-se do mal. Ele era um homem totalmente conectado com o céu. Era um homem super espiritual. Agora eu pergunto, quando você acordou de madrugada para dar uma oferta para Deus e orar? Jó fazia isso todos os dias. Resumidamente, Jó estava em casa quando veio um mensageiro dizendo: prepara o teu coração que eu tenho uma má notícia. Desceu um fogo do céu e caiu sobre todos os seus animais. Ou seja, ele havia perdido todo o dinheiro que ele tinha. Jó era o homem mais rico do Oriente. Enquanto esse mensageiro falava, entrou outro mensageiro e falou: soprou um forte vento e derrubou a casa que todos os seus filhos estavam. Morreram todos. Não obstante, Jó ainda pegou uma doença que apodrecia a carne. Ele ficou doente, perdeu todo o seu dinheiro e perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu tudo o que era importante em um só dia. Ele perdeu todas as coisas principais da vida de um homem: a provisão, a sua família e a sua saúde, apesar de ser um homem super espiritual. Tiramos uma lição aqui. Deus não é um Deus que evita tragédias. Deus te ensina a lidar com as tragédias. Enquanto você ficar achando que Deus tem a obrigação de evitar que certas coisas aconteçam em sua vida, você sempre ficará revoltado com Deus. Você vai dizer: por que isso? Por que aquilo? Por que ele ou ela morreu? Por que essa doença? Por que essa traição? Nós não sabemos lidar com as tragédias e acabamos sempre colocando na conta de Deus. Não quer dizer que porque somos cristãos, estamos indo à igreja, estamos fazendo tudo certo. Então Deus não vai deixar que ninguém próximo de nós morra, ou nunca vamos perder o emprego, ou receber um mau diagnóstico da saúde. No entanto, existem pessoas dentro da igreja que já receberam vários diagnósticos. Alguns perderam entes queridos, outros perderam o emprego. Achamos que Deus evita essas coisas, mas não é bem assim que funciona. Deus nos ensina a lidar com essas situações que acontecem conosco. Jó não entrou na história porque ele era perfeito. Jó entrou para a história porque ele superou a dor. A dor, quando veio sobre a vida de Jó, assim como vem em nossa vida, ela tem dois destinos preparados: o sofrimento ou o crescimento. São os únicos dois destinos da dor. A dor é obrigatória, inevitável e vem para todos. Porém, o sofrimento é opcional. Você pode usar a dor para crescer ou para sofrer. E isso depende de como está a sua ligação com Deus, para saber lidar com as coisas que acontecem em sua vida. Deus permite as dores e decepções para aprendermos a lidar com a vida. Porém, existem pessoas que não aprendem com a dor, não crescem, não se envolvem, não amadurecem. Muitas coisas podem ter acontecido em sua vida para você aprender a perdoar, por exemplo. Bastava o perdão, mas você de alguma forma pode ter preferido continuar vivendo o caos em sua vida do que se humilhar e pedir perdão. As coisas acontecem sobre justos e injustos. A diferença é que sobre os justos sempre haverá uma saída. Sobre os bons sempre haverá um futuro. Sobre quem serve a Deus tem o auxílio, a salvação, tem o conselho, tem o milagre. O que aconteceu com Jó foi uma tragédia sem tamanho. Ele era um homem temente a Deus, um homem quase perfeito. Por que isso? Porque a chuva cai sobre justos e injustos. O problema não é o que acontece com você.
O problema é sobre o que você faz com aquilo que te aconteceu. Você pode dizer agora: me enganaram, me traíram, perdi tudo. Agora eu te pergunto, o que você vai fazer com relação a isso? Reclamar, murmurar, blasfemar com relação a Deus? Ou você vai aprender com tudo isso e começar tudo de novo da forma correta? Você pode falar: meu cônjuge quer sair de casa. Deus não pode permitir isso. Faça um momento de reflexão neste momento. Para que seu cônjuge queira sair de casa, será que você pode estar falhando em alguma coisa? Ou quem sabe ele precisa melhorar alguma coisa em seu caráter? Porque por muitas vezes as dores, como no caso de Jó, vão trazer uma autorreflexão. Jó ficava sentado coçando suas feridas com um caco de telhas e refletindo sobre a sua vida. Até que um dia, Deus, usando um de seus amigos, fala para Jó: Jó, o teu primeiro estado, ou seja, do homem mais rico do Oriente com uma família maravilhosa, vai parecer pequeno diante do que eu vou fazer. Esta palavra de destino, de propósito, só tem para quem serve a Deus. Esta palavra de certeza de futuro, somente um servo pode ter. Independente de como possa estar a sua vida hoje, Deus vai te tirar desta situação. O problema é que quando as primeiras coisas começam a sair do trilho, começamos a murmurar contra Deus. Será que Deus existe? Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu estou na igreja certa? Será que este pastor tem oração forte? O normal é partir para a murmuração e reclamação. Tudo que fere a nossa fé congela nosso coração, ao invés de confiarmos que Deus tem um propósito com as más notícias, com as dores e com as frustrações. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz aqui que Ele não nos livrará da aflição, Ele apenas nos dá a certeza que no meio da aflição Ele estará conosco. Os discípulos estavam no barco. De repente começou uma tempestade. Os discípulos começaram a murmurar falando: e esse aí que está dormindo? O único que estava dormindo era Jesus, o portador de milagres, o autor e consumador da fé, o homem que detinha todo o poder em suas mãos. Ele estava dentro de um barco que estava em perigo. Por mais que Jesus estivesse no barco, a tempestade veio do mesmo jeito. Jesus estava no barco e as ondas agitavam do mesmo jeito. Jesus estava no barco e todo mundo estava com medo da mesma forma. Tiramos a conclusão que a presença de Jesus não inibe o que vem contra você, mas prepara você para sair quando ele vem. Jesus acordou e dá apenas uma ordem. Quando a tempestade vier, você não precisa ficar com medo ou pular para fora do barco. Precisa apenas esperar ele dar apenas uma ordem, porque debaixo da ordem dele é que a tempestade vai parar. Quando Deus fala para Jó que o primeiro estado dele era pequeno, perto do que ele iria fazer, era porque Deus daria o dobro de filhos, o dobro de gado, ou seja, bênção em dobro. Jó não entrou para a história porque ele era perfeito. Jó entrou para a história porque ele superou a sua dor. Você pode continuar lamentando, se fazendo de vítima, culpando todo mundo, mas na verdade o poder dos poderes está em você. Deus está em você. Você ainda não saiu desta situação porque ainda não aprendeu a escutar a última palavra. Aquele que tem a última palavra, Jesus. Quando estamos em situações delicadas e desconfortantes, por vezes queremos tomar decisões sozinhos. A primeira coisa que podemos pensar: estou nesta situação e Jesus está aqui, dormindo no barco. Já estou pensando em pular do barco. Quando a onda começar a bater, o medo pode ser maior do que a confiança naquele que ainda está dormindo. Porém, quando ele acordar,
a palavra será liberada. Jó ficou dias se lamentando, coçando suas feridas, mas no momento certo, o Deus que faz o milagre acontecer liberou uma palavra e toda a restituição começou a acontecer na vida de Jó. Ao ouvir esta mensagem, Deus está te falando assim: você está no mundo natural e você está sujeito a coisas naturais, acidentes, desemprego, traições, desonras, decepções. Você precisa saber lidar com isso. Pare de querer transferir para Deus o que você deveria fazer durante uma tempestade. Pare de culpar a Deus ou até mesmo ao diabo sobre as coisas que você deveria aprender no meio da dor. Quando está tudo bem, andando às mil maravilhas, não aprendemos nada. Aprendemos na dor. Quando não temos um centavo no bolso, é que conhecemos o Deus da provisão. Quando recebemos um mau diagnóstico de saúde, é que conhecemos o Deus que cura. Quando as coisas fogem do controle, não se desespere. Jesus está no barco e vai liberar uma palavra. As dores da vida são treinamentos. Quando cairmos de novo, estaremos fortes e devidamente treinados para superar outros obstáculos. Teremos mais fé, esperança, atitude. Falamos: eu passei por aquela situação, eu superei e vou vencer de novo. Se naquela tempestade do passado eu não afundei com o barco, por que vou afundar agora? Existe um motivo na sua dor, nessa perda, nessa frustração. Tem um motivo, pois Deus quer fazer você crescer hoje. Deus quer te levar para outro nível. Deus quer te amadurecer para receber o melhor dele para a sua vida. Você vai sair dessa imaturidade emocional. Existem pessoas que, em vez de usar as decepções e frustrações da vida para amadurecer e crescer, estão sempre voltando no passado. Voltam na murmuração, na reclamação, na blasfêmia. Dizem: Deus não existe, Deus não gosta de mim, Deus esqueceu de mim. Onde está Deus? Chegou o momento de amadurecermos na fé. No meio dos nossos piores dias, vai começar o nosso melhor momento, a nossa melhor temporada, a melhor fase da nossa vida. Nos piores dias do meu deserto, iniciava-se um ciclo da minha vida que está se refletindo hoje. Sozinho, num quarto, cheio de dívidas, sem esposa e com uma filha querendo se suicidar. Foi nessa dor que eu amadureci. Foi nessa dor que eu escolhi crescer. Foi nessa dor que escolhi esperar Jesus acalmar a tempestade, liberar uma palavra e me colocar em um novo nível de vida. A superação da dor nos faz iniciar uma nova fase para viver os planos de Deus. Você não sabe, mas o que parece ser o fim do túnel, na verdade pode ser o início de um novo ciclo, de uma nova fase da sua vida. É o fim da antiga fase e o início de outra. O que você vê como fim, Deus vê como recomeço. Você tem a visão de sofrimento, Deus tem a visão de treinamento para algo maior. Você vai ser valorizado quando sair dessa dor. Você vai ter outro nível de pensamento quando amadurecer durante o sofrimento, durante a decepção, durante a amargura. Jesus conhece perfeitamente todo esse processo do ser humano. E a única coisa que ele pode fazer para te fazer crescer não é te livrar das situações, mas estar com você no meio delas. Essas situações acontecem para te amadurecer. Se Deus livrasse Davi do urso e do leão, como ele saberia como derrotar o gigante Golias? Se Deus livrasse Davi de Golias, como Israel conheceria aquele pequeno pastor de ovelhas? Sem gigante, não tinha como Davi chegar no trono, porque ele sempre seria conhecido como um pastorzinho de ovelhas, e não como um menino que derrotou Golias.
O que Deus permitiu até hoje na sua vida não foi para fazer você sofrer, mas sim para te fazer crescer. A maturidade e a sabedoria para tomar decisões hoje você só tem porque é fruto do que você aprendeu com os erros e dores do passado. Agora eu te pergunto, pela Bíblia, a tragédia se repetiu quantas vezes na vida de Jó? Apenas uma. A dor somente vem para te ensinar. Ela só volta se você não aprender. Jó aprendeu, então a dor não voltou mais, pois não tinha mais espaço para voltar. Você só passa para um próximo nível depois que passar na prova. Se não passar, a dor volta. Deus é perfeito e cria todo o planejamento para que você cresça na terra. Porque só quando você crescer é que o nome dele é glorificado. O nome de Deus é glorificado quando você é levantado. O nome de Deus é glorificado quando você está crescendo. É por isso que ele permite as tempestades no barco, para que você continue crescendo. Deus tem interesse em ver o nome dele glorificado. Mas para isso acontecer, você precisa estar maduro para receber o milagre em sua vida. Não devemos temer que algo venha sobre nós. Nós devemos temer se algo sobrevier sobre nós e Jesus não estiver no barco. Não podemos prever o que vai acontecer em nossas vidas, mas afirmo que independente do que acontecer, Deus estará conosco e nós continuaremos com Ele. O que você não consegue ter controle, descansa, porque Deus tem controle sobre isso. Agora, o que Ele deixa você controlar, saiba que Ele tira a mão, sabendo que você pode fazer. Se você pode ser um profissional melhor, seja, porque Deus não vai fazer isso por você. Se você pode ser uma esposa ou marido melhor, seja, porque Deus não vai fazer isso por você. Se você pode ser uma mãe ou pai melhor, seja, porque Deus não vai fazer isso por você. Deus conhece o seu coração. Ele sabe se você poderia estar se empenhando mais do que está fazendo hoje. Ele sabe se você poderia crescer mais do que você está crescendo hoje. E por Ele ser um Pai tão misericordioso, Ele quer que você cresça apesar dos seus erros. E continua a mandar treinamento, aquilo que você chama de problema. Ele continua a mandar amadurecimento, aquilo que você chama de dor. Ele continua dando novas oportunidades, aquilo que você chama de fracasso. O mais bonito de tudo que eu passei, que Jó passou, que José do Egito passou, Davi, entre outros, é que com a dor nós aprendemos e amadurecemos para nunca mais voltar para lá. E mais, depois que você aprende como lidar com a dor, você fica apaixonado como eu sou hoje, a ensinar as pessoas a não voltarem para lá também. No meio da dor é que você pode descobrir o seu propósito de vida. É no meio do sofrimento que você pode descobrir o seu chamado. O que eu faço hoje, o que eu amo fazer, o meu propósito de vida, o meu chamado, eu descobri no pior momento da minha vida. Se a dor não tivesse chegado em minha vida, não sei o que seria de mim. Muito provável que estaria muito triste, frustrado, infeliz e até coisa pior. Quantas pessoas estariam perdendo se eu não encontrasse o meu propósito de vida? Quantas pessoas podem estar perdendo hoje enquanto você não descobre o seu chamado, que provavelmente está escondido no meio da sua dor? Quantas pessoas vão perder se você não superar o seu sofrimento? Quantas pessoas vão perder se você não se levantar dessa decepção, dessa quebra e começar a viver o seu propósito de vida? Tem muitas pessoas que precisam de você, que precisam do seu exemplo de superação, que precisam ver a sua vitória. Deus quer te usar hoje. Você somente precisa aprender com o que você está passando. Quando você supera uma dor, você se torna uma autoridade no assunto.
Quando você foge dos problemas, das batalhas, da dor, não terá autoridade em nada. Deus te deu experiências nas dores para que você cure outras pessoas que estão em situações semelhantes. Ou você supera essa dor e ajuda outras pessoas, ou você fica por aí chorando. Você decide o que faz com sua dor e com o seu sofrimento. Chegou o momento de crescermos pós-frustrações e dores. Ou você fica murmurando pelas ondas que estão batendo no barco, ou você fixa os olhos naquele que está dormindo, esperando uma palavra. Jó decidiu e recebeu em dobro. Todos os homens e mulheres da Bíblia que decidiram, o mesmo aconteceu. E você, o que vai decidir? Ore comigo assim. Meu querido Deus, entro na sua santa presença neste momento. Amado Pai, oro neste momento para todas as pessoas que ouvirem esta mensagem, que elas a recebam como um verdadeiro divisor de águas em suas vidas. Eu vivi isso, Senhor, no meio da minha dor, no caos da minha vida, descobri o meu propósito. Hoje sou verdadeiramente nova criatura. Estou muito feliz, realizado e completamente transformado. Que essas pessoas sejam tocadas através do seu Santo Espírito e compreendam que a dor nos faz crescer. A dor nos torna pessoas mais fortes e seguras. A superação da dor nos leva a um novo nível de vida. Toque, Senhor, no profundo da alma de cada uma delas e que a partir de hoje haja uma mudança radical em suas vidas. Que essa dor que assola a vida de cada uma delas seja o início de um novo ciclo de vitória e superação. Assim eu oro em nome Joelhos calejados. Nesta mensagem nós vamos falar sobre uma grande arma espiritual que temos à nossa disposição, porém por muitas vezes não sabemos usá-la devidamente: a oração. No livro de Salmos 107, de 28 a 30 diz: Na sua aflição clamaram ao Senhor em oração, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Algumas perguntas. O que não pode ser vencido em oração? Responda. O que não pode ser feito pela mão do Todo-Poderoso? Responda. O que pode ser feito pelos braços fracos? Responda. Nosso Deus pode derrubar a cortina de ferro em um dia. Ele pode converter uma nação em uma hora. Todo o oceano cabe na palma de sua mão. Ele é o Eu Sou. Então, clame por Ele, creia nele. O maior exemplo de um homem de oração foi o nosso Senhor e Salvador. Jesus foi um homem de oração. Você vai entender a importância da oração na vida de Jesus, o que nos faz concluir que, se a oração era tão importante para o Filho encarnado do Deus vivo, então quanto mais importante deve ser a oração para nós? O quanto mais devemos depender da oração? Jesus viveu uma vida de oração. Essa é a primeira coisa que você tem que entender hoje e priorizar em sua vida. No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 16 diz: Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Às vezes encontramos algo que gostamos muito e, diferentemente daquilo que fazemos por obrigação, nós tentamos dar uma escapulida, uma fugidinha para fazer o que gostamos. Provavelmente um homem queira faltar ao seu trabalho dando uma escapulida para assistir um jogo de futebol. É possível que um homem venha trabalhar mais cedo para que possa dar uma escapulida para pescar, por exemplo.
Talvez uma mulher queira dar uma escapulida para ir ao shopping ou ao salão de beleza. Eles, na verdade, dão uma escapulida para fazer as coisas que eles mais gostam. Não é um crime que Jesus Cristo e a obra do reino pareçam tanto como um trabalho que tentamos dar uma escapulida dele? Tentamos escapulir para algum lugar para descansar, porém podemos afirmar que o único lugar que encontraremos descanso é no coração de Jesus Cristo. Um questionamento: quando podemos avaliar se Deus é prioridade em nossa vida? Responda você: quando você dá uma escapulida em direção a Ele. Quando você diz: tem tantas coisas para eu fazer, tanto trabalho que eu não quero fazer. Eu só queria dar uma escapulida em direção a Ele por um momento, porque Ele é aquele a quem eu escapo. Ele é o lugar onde eu descanso. Quando a oração se torna um enfado, não estamos agindo como Cristo. Não estamos sendo como Jesus. Está escrito que ele se retirava para os desertos e orava. Perceba que ele ia para lugares solitários. Meus irmãos e irmãs, o mundo e até por vezes a igreja está com tanto barulho. É tanto barulho que de vez em quando temos que se retirar, ir para um deserto onde ninguém possa achar você, buscar o seu Deus e descansar. Agora, um alerta: tenha cuidado para que quando você se retirar, não acabe levando todos aqueles livros com você. Aqueles que falam que Jesus Cristo pode se tornar apenas um protagonista de uma obra literária, uma hermenêutica adequada, uma coisa a ser estudada ao invés de uma pessoa a ser amada. Jesus se retirava. Em Mateus 14:23 diz: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Alguém pode dizer: por que Jesus precisava orar tanto? Ele era o Filho de Deus encarnado. Olha a tolice desta pergunta. Será que seria possível que ele quisesse sempre se retirar e estar a sós com Deus, porque ele simplesmente o amava? No livro de Lucas 6:12-13 diz: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Depois de escutar esses versículos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve que tomar uma decisão realmente muito difícil? Você já passou a noite toda em oração para tomar essa decisão? Não é maravilhoso que o Cristo se retirou e passou a noite toda em oração para discernir a voz do Pai, para escolher os homens que tinham que ser escolhidos? No livro de Mateus 26:36 diz: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Olha o que ele disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Quem poderia esquecer o Getsêmani? Quem poderia esquecer a guerra que foi travada naquele lugar? Meu irmão e minha irmã, quando ele se colocou de pé, a batalha havia acabado. A guerra foi travada lá em oração, sozinho com o Pai. Com quantas coisas temos que lutar? Quantos filisteus temos que suportar? Eles permanecem na terra e são como espinhos para nós. Por quê? Porque nós não enfrentamos o problema de frente. Não vamos ao Senhor até que a vitória seja ganha. Jesus Cristo, naquele jardim, se esforçou através da oração e recebeu a vitória. Existem tantas montanhas na sua vida, tantos obstáculos, tantas coisas inoportunas que procuram te tirar do caminho, te parar. E elas vão continuar lá, porque algumas dessas coisas não vão embora simplesmente através de aconselhamentos.
Elas vão embora quando você cai com sua face diante de Deus, até que Ele te livre. Jesus foi um homem de oração. Ele mostrou isso em cada aspecto da sua vida. No livro de Lucas 18:1 diz: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar, esmorecer. Podemos resumir tudo o que o Senhor disse a respeito da oração. Devemos orar sempre, sempre, sempre. Muitas pessoas dizem hoje em dia: bem, eu não tenho um tempo específico onde eu oro. Através do meu dia, eu pratico a presença de Deus, eu estou na presença de Deus. Deus está comigo. Eu não tenho de fato esse lugar secreto onde eu vá e ore. Deixa eu falar sobre isso. Não há nenhuma forma que você aprenda a praticar a presença de Deus, estar na presença dele, se você não gasta muito tempo em oração secreta. O poder de praticar, de estar na presença de Deus, o poder de viver uma vida de oração, de sempre estar falando com o Pai, isso provém de um tempo secreto com o Senhor. Tempo com o Senhor em oração, orando sempre, sem nunca esmorecer. Começar uma oração não é problema. Você já começou tantas petições diante do trono? A pergunta é: você lutou por elas? Você perseverou para conseguir obter? Você continuou lutando? Existem petições em seu coração, na sua mente, em pedaços de papel, que provavelmente estão lá por 15 a 20 anos. O que você precisa dizer ao Senhor é: não vou te deixar até que me respondas e persevere. Quando esmorecemos na oração, é o fim dela. Então ele disse em Lucas 18:8: Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa passagem é muito triste. Jesus os deu uma parábola para demonstrar o porquê que eles devem orar sempre e não esmorecer. É quase como se Cristo estivesse dizendo: ouçam, meu Pai é fiel, minha palavra é verdadeira. Ele está disposto a fazer muito mais do que qualquer coisa que você sequer pense ou peça. Estou dizendo a vocês: peçam que vocês vão receber, bata e a porta abrirá, busquem que vocês acharão. Então o Senhor para e diz: será que quando eu retornar, encontrarei alguém acreditando nisso? Será que alguém irá me aceitar através da minha palavra? Nós colocamos tanta dúvida não somente sobre a infalível palavra escrita de Deus. Colocamos muitas dúvidas no caráter de Deus, quando nós não tomamos proveito corajosamente das promessas. Ou não temos nenhum prazer pelo avanço do seu reino, ou de certa forma acreditamos que ele possa avançar através das nossas próprias vontades ou do poder do intelecto. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, chegou o grande momento. Chegou o momento de amadurecermos espiritualmente e fazer o nosso papel de cristão aqui nesta terra. Chegou o momento de realmente acreditar no que a palavra de Deus nos ensina. Chegou o momento de parar de brigas entre denominações e religiões. Chegou o momento de nos unirmos como corpo de Cristo em oração e clamar pela humanidade. Levar Deus para o mundo e orarmos em comunhão, sem ficarmos preocupados com nossos próprios deleites. Levantar o estandarte de Cristo e representá-lo como ele deve ser representado. Temos uma grande arma para vencer todas as nossas batalhas: nossos joelhos. Por isso, oremos sem cessar. Vou orar por você. Senhor amado, eu oro pelo seu povo, seus queridos santos aqui nesta terra.
Coloque neles, Pai, um espírito de oração e súplica. Permite-os ver, perseverar e progredir na oração. Que o mais fraco, o menos talentoso entre nós, o menor homem da menor tribo de Sião, possa acumular mais vitórias do que o maior guerreiro das 12 tribos. Vitórias conquistadas através da oração, buscando a sua face, através da glorificação do seu santo nome, e não colocando confiança alguma na força de seus braços. Deus, nos ajude. Que a união do corpo de Cristo seja efetiva em nossa geração. As batalhas, Senhor, são pesadas, mas juntos em Cristo, orando sem cessar, somos mais que vencedores. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.